Quem sempre relacionou dores nas costas apenas ao cansaço ou dia a dia, o estresse? Pouco pensamos nos riscos indicados por essas dores, como a hérnia de disco, por exemplo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, aponta que 8 em cada 10 pessoas em todo o mundo sofrem de hérnia de disco. A doença é um problema da coluna vertebral que provoca a compressão dos nervos, causando dor, fraqueza e perda de sensibilidade nos membros. A lesão pode acometer qualquer pessoa. Está associada ao sedentarismo, ao peso acima do normal. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o médico neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Tudo bem, Abiane? Como é que está? Tudo ótimo. Doutor, quem nunca, né? Quem não tem dor nas costas ou não reclamou de dor nas costas nessa vida, não é? Muito comum, você se assustar com os números, né? Principal causa de ida a pronto-socorro é dor de cabeça, dor nas costas e as viroses, né? De maneira geral. Então, assim, tá liderando em todos os locais, né? Com a pandemia piorou, doutor? Será? Piorou muito, né? O ganho de peso, né? A ansiedade. Geralmente, quando você está mais ansioso, você está deprimido, você faz menos atividade física, você tem menos vontade de sair de casa, as pessoas ficaram mais restritas em casa. Então, a incidência aumentou muito. Quando a gente fala hérnia de disco, parece que vira sério, doutor. Parece que a dor nas costas não é só uma dor nas costas. Perfeito. O que é a hérnia de disco? Perfeito. O que acontece? A hérnia de disco, eu trouxe um modelinho porque tem coisa que ajuda só a gente vendo, né? Boa. Então, a gente tem a vértebra. Essa vértebra tem um disco. O disco é o quê? O amortecedor da nossa coluna. Então, nossa coluna, nesse modelo grande, dá para ver o tamanho, né? Então, é muita vertebrazinha, né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida, andar, caminhar, fazer atividade física, se abaixar, a gente está forçando a nossa coluna. O tempo a gente vai usando essa coluna, uma só, a gente usa ela a vida inteira, começa a acontecer essas protusões discais, que são o quê? Uma fragilidade do disco, que aí é fator genético mesmo, a gente nasce com tendência a isso, umas pessoas mais, outras menos, ou usam demais a coluna, né? E acaba sobrecarregando e dá essa pequena protusão. Aí essa protusão faz o quê? Comprime a raiz nervosa, que é esse amarelinho, e por isso que a gente sente dor. Porque essa raiz nervosa comprimida manda o estímulo para a medula, que chega ao nosso cérebro e avisa para a gente que alguma coisa não está legal. E qual o grande problema? A raiz nervosa é o que é muito sensível. Imagine algo comprimindo ali 24 horas, doendo e tal. É uma dor insuportável, por isso que as pessoas vão no pronto-socorro. Nossa, doutor. E aí, assim, quais são os sintomas que a gente começa a ter além da dor? Perfeito. O primeiro sintoma é o uso da coluna, aí pode ser por vários fatores. Você falou logo no início, o sedentarismo. Porque a gente está falando só de hérnia, de coluna, mas o que está ali do lado? O arcabouço, a musculatura. Então, se sua musculatura é mais forte, ela consegue estabilizar muito bem. Se ela está mais enfraquecida, vai começar a sentir dor. E aí não é só dor por causa da hérnia, é a dor lombar. Então, normalmente, tanto a dor lombar como a dor no pescoço, que são os dois lugares da coluna que a gente tem mais movimentação e que a gente usa mais, ela começa a sofrer. Então, normalmente, a história clássica é assim, eu comecei a ter uma dor no pescoço, mas não dei muita importância, aí depois isso foi aumentando, depois senti um formigamento na mão quando eu dormi, aí esse formigamento apareceu com maior frequência, aí meu pescoço começou a doer, e aí, geralmente, trava. Na coluna lombar, a mesma coisa. Aí eu senti uma fisgadinha quando eu fazia atividade física, ou eu sentia fisgadinha quando eu ficava muito tempo em pé, eu saía. Daqui a pouco isso foi aumentando, daqui a pouco começou a irradiar para a perna, e de repente a coluna travou, que é o famoso fui movimentar e não consegui sair do lugar. E isso acontece de repetidas vezes, doutor? Normalmente. O que acontece? O grande problema da hérnia de disco é porque até a década de 80 a gente não tinha nem ressonância, a gente nem sabia. Então as pessoas sentiam dor e deixavam para lá. Quando chegou a década de 70, 80 e 90, popularizou a ressonância, a gente começou a descobrir por que tanta gente tem essa dor por causa dessas hérnias. E aí a revolução no tratamento, né? As cirurgias melhoraram muito, mas a gente mesmo, o médico, às vezes hiperindicava, fazia muita cirurgia. Todo mundo conhece alguém que operou a coluna e ficou pior, né? Sabe essa história? Operou e ficou pior. Havia realmente na medicina uma hiperindicação. Depois a gente foi vendo, poxa, e o tratamento conservador, e a fisioterapia, e a reabilitação, e a fisioterapia também cresceu muito, né? Então os pacientes hoje, eles têm 90% das vezes tratamento conservador. Eu até brinco com o paciente de coluna, que o paciente de coluna é o menos satisfeito com o médico. Porque você fala, não vai operar, aí ele fica feliz na hora. Depois fala, não operou e ainda tô doendo, tô sentindo dor. Se você opera, diz, não sei se ficou tão bom. Então eu brinco assim com o paciente, porque assim, coluna a gente nasce com e vai usar a vida inteira. E uma vez que você descobre o problema da coluna, não tem jeito, a gente vai envelhecendo e eles vão aparecendo.
E doutor, existem tipos? Existem, né? Primeira coisa que a gente fala do tipo é a localização. A gente já falou os dois locais mais importantes. Cervical, uso de celular, você já imagina o quanto força a nossa coluna. Então, a cervical e a lombar. Esses são os tipos pela localização. Além disso, tem os tipos, o que está acontecendo na nossa coluna, né? Pode ser muscular, então a musculatura, aquela musculatura tensa, fica uma dorzinha, você sente uma fisgada, essa é relativamente mais tranquila, não costuma precisar de cirurgia, nada disso. É postura, reabilitação, né? Quem nunca ficou o dia inteiro e sente aquele pescoço como se fosse dar um torcicolo, alguma coisa assim, né? Na lombar, a mesma coisa, né? E tem as que a gente fala e que todo mundo fica mais preocupado, é as cervicobraquialgias, por causa de uma hérnia de discos, até passando o modelo ali, fica bem legal da gente entender, tá vendo? Conta pra gente ali, doutor, o que tá acontecendo? Então a gente consegue ver o quê? Aqui tá a raiz nervosa, posso me aproximar? Pode, Pronto, doutor. com licença. Aqui está a raiz nervosa, aqui está a parte óssea. Então, o que acontece é justamente uma compressão nessa região. Ou por hérnia de disco, ou pelo famoso bico do papagaio, pelas artroses também. Então, tudo isso vai comprimir e aí o nosso cérebro, aqui o disco, aqui o nosso cérebro, ele recebe o estímulo dizendo que alguma coisa não está legal. Nossa. Doutor, quem tem escoliose também tem mais propensão a ter hérnia de disco? Ou não? Eu, infelizmente, tenho. Eu tenho encurtamento de 4 centímetros na perna, então... Eu devo ter também, doutor. Olha aqui, você olha, você observa, não tem jeito. Eu falo assim, que a incidência de encurtamento na perna, isso leva a escoliose, é muito comum. Quase 10 a 15% da população tem algum nível de escoliose, né? Só que quando você tem escoliose, mesmo sendo comum, você vai forçar mais um lado. Então, eu, pelo menos, minha mãe percebeu rápido na adolescência, então eu já uso uma palmilha desde sempre, né? E não costumo ter dor. Mas, naturalmente, você vai forçando de forma desregulada um lado do corpo. Quando a gente coloca a mão na cintura e você percebe que a cintura não Normalmente escoliose. É Normalmente escoliose, né, doutor? Tem um exame que a gente faz, um raio-x completo, panorâmico, que a gente vê e mensura isso. Só que eu falo, às vezes o paciente chega assustado com isso, eu tenho um lado e tal, eu falo assim, é muito comum. Não preocupa a princípio por isso. Mas o que é que você vai fazer? Fortalecimento, né? Fazer a questão do controle de peso, todas as coisas para não sobrecarregar a sua coluna. Mas é muito comum a escoliose. Óbvio que tem as escolioses mais graves, né? Que precisam de cirurgia, mas é uma exceção. A grande maioria com reabilitação você consegue melhorar. Boa. O Léo tem uma perguntinha, doutor. Vamos lá. Tenho. Doutor, eu tenho um problema de coluna, enfim, né? 2 discos deslocados, isso dói bastante, né? Por que dói até a ponta do pé? Dói muito, o corpo inteiro dói. E se um fortalecimento muscular, somente nessa região, ajuda também? Excelente pergunta, Léo, porque você vai no foco da anatomia. O que acontece na anatomia? Por mais curioso que pareça, uma região da medula é responsável pela sensibilidade na perna. Então, quando a pessoa fala ciática, às vezes a pessoa não consegue entender por que eu tenho problema na coluna, dor no pé. Justamente por isso. Porque aquela região, na coluna lombar, é responsável pela sensibilidade no pé. É muito na região genital também, às vezes a gente sente um formigamento, porque é uma hérnia, está na lombar e também é responsável pela sensibilidade. Não que ele tenha um problema na perna, nem na região genital, mas aquilo no cérebro ele entende como parecido e dá esse formigamento. E o que ele falou do fortalecimento é muito importante. O Léo tem boa forma, né, que é uma coisa muito boa. Então, assim, boa forma. Infelizmente, que ele é alto também, não sei quanto você tem, 1,80m? 1,80m. 1,80m. Que é mais alto, aquele ponto de corte, a partir de 1,70m, você vê um aumento da incidência. Não tem jeito, né, da pessoa mesmo. Então, a família dele deve ver como deve ser comum, que é mais alto assim. E fortalecimento, não ganhar peso e, naturalmente, com o envelhecimento, ele mudar as atividades. Ele deve ser esportista, mas atividade de alto impacto não é tão bom ele exagerar. Então, eu gosto de corrida. Tudo bem, corra, mas com orientação direitinho, porque se você for sobrecarregar e esse é o seu amortecedor, se você corre, não tem jeito, você está forçando esse amortecedor. Então, mistura com a natação, com a hidroginástica, a musculação é perfeito. Você não sobrecarrega e fortalece a musculatura, né? Os exercícios funcionais têm melhorado muito também a qualidade de vida, né? Então, tudo isso. É legal isso, né, doutor? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu posso fazer caminhada? Pode fazer caminhada, mas não precisa exagerar, né? Eu brinco que o consultório de coluna lá no meu é curioso, que são 2 extremos. Quais são os extremos? O gordinho sedentário, que tem muita dor lombar, ou o super atleta. Eu corro, faço maratona e tal, e sobrecarrega também. Então, o meio termo sempre é ideal. O meio termo sempre é ideal. E, doutor, como é que a gente faz para prevenir? A gente está falando aqui algumas coisas, os exercícios físicos, mas existem, por exemplo, assim, pessoas fumantes correm risco também, não sei. Perfeito. Geralmente são o quê? O peso,
uma das coisas mais importantes. Você chama a coluna por isso, é o sustentáculo do nosso corpo, né? A falta de atividade física também sobrecarrega, porque você tem uma musculatura fraca, força sua coluna, né? E as outras coisas que você falou, o cigarro envelhece as células como um todo, inclusive da coluna, né? E você fazendo alimentação balanceada, fazendo atividade física 3 a 4 vezes por dia, sem exagerar, né? Se você for ver atleta, né, você assusta a quantidade de atleta que faz cirurgia de coluna, né? Muito. Eu vi que você tá correndo no Instagram, né? Tá gostando. Ai, mais ou menos, doutor. Correr ainda não tô, eu tô tentando. Mas é assim, se você for conversa com um professor de educação física, tudo isso, ele vai te dizer, realmente, eu tenho pacientes ou clientes que exageram e a coluna trava. Então tem que ser aquele meio termo. Por isso que o profissional é ideal para isso. E doutor, o Léo falou uma coisa, né, de dar dor nas pernas quando sente a lombar. Eu, por exemplo, tenho muita dor aqui na cervical e me dói até pontada na cabeça. É natural também, doutor? É bem comum, porque a coluna cervical, da mesma forma que a gente falou na lombar, tem esses amarelinhos que são os nervos. E na coluna cervical, olha aqui atrás que curioso, tem um nervo que vem aqui para essa região. Então é muito comum, aí você tem que observar o que é. Ah, será que é a altura do meu computador em casa? Será que é o uso do celular? Eu sei que é chato, mas se você deixar o celular nessa altura, melhora bastante. Melhora muito. Então essas estratégiazinhas acabam funcionando e melhorando bem. A gente falou um pouquinho da ansiedade, do estresse. Às vezes eu acho que hoje não mais, porque a gente já está percebendo que essas são as novas doenças, né, doutor? Mas isso também atrapalha muito esse quadro, né, doutor? Muito, eu vi que você falou recente sobre isso aqui, né? O que acontece? Quando você está ansioso, eu estava até conversando com o motorista da TV, né? Ele falando isso, começo da coluna e tal. Se você está aqui forçando, você está tenso. É que nem o pessoal da câmera, eu sei que hoje já melhorou muito, né? Mas ele o tempo todo tá pegando peso, tá tenso, tá ao vivo e tal. Então não é só o peso que você tá calculando, carregando, né? É a tensão envolvida. Então quem vê o motorista fala assim, ele tá ali relaxadinho, sentado no ar-condicionado. Não, ele tá tenso o tempo todo, então a musculatura. E quem é ansioso, a tensão aumenta mais ainda. Então a gente deve perceber, quando a gente tá ansioso, você vai apresentar um programa. Se acontecer alguma coisa, quanto mais tenso você fica, mais dor você sente. E aí fica tudo aqui duro, né, doutor? Até a parte da mandíbula fica aqui também. Isso também a gente sente todo o corpo, né? Porque se você for ver, o que é ansiedade, né? É o exagero do nosso corpo à tensão natural. Então ele deixa o nosso corpo em alerta. Nosso corpo em alerta, a tensão muscular aumenta. Então, lá nos primórdios da humanidade era aquele negócio, eu vou precisar lutar ou fugir. Então sua musculatura recebe muito sangue e ela fica tensa o tempo inteiro. Então por isso que essas atividades assim que envolvem tensão, como vocês na TV, eu dei exemplo do câmera, do motorista e tal, vocês estão o tempo todo tenso, né? Então isso sem dúvida nenhuma aumenta, é diferente de alguém que pode fazer o mesmo trabalho que você, mas não está ao vivo, não está nada, ele está a musculatura mais relaxada. Mais relaxado. Antes da gente falar dos tratamentos mais um pouquinho, tem pergunta do WhatsApp. Vamos lá. Temos perguntinha do WhatsApp da Mônica. Doutor, boa tarde. Tenho hérnia de disco e fiz risotomia lombar em 2018. Foi maravilhoso e hoje voltei a sentir dor ao acordar. Pode ter voltado? Obrigado e abraço. E aí, doutor, o que é risotomia? A risotomia e os bloqueios são técnicas minimamente invasivas. Eu não brinquei que o pessoal fica falando mal de cirurgia, né? E a medicina evolui, né? A gente começou a perceber o seguinte, se a pessoa está com dor, tem uma irritação, e se a gente aplicar um anestésico nessa raiz nervosa que está inflamada, enquanto reabilita ele? Então, tira a dor dele. A risotomia é a mesma coisa, você geralmente faz um bloqueio, vê que funciona, depois coloca essa agulhinha e queima os nervozinhos que dão esse tipo de dor. Mas com o tempo, reinerva. Então a risotomia e o bloqueio, eu falo para o paciente, ele é paliativo. Ele ajuda na parte de reabilitação, mas não vai curar nada. Então ele fala, a hérnia voltou, a hérnia nunca deixou de existir. Os problemas delas continuavam aí. A risotomia deu essa enganada no cérebro e é bom, eu faço bastante tudo isso, o bloqueio também, mas eu sempre explico para o paciente, ele não está resolvendo problema nenhum. Ele está dando essa enganada na dor enquanto você reabilita. Então ela está vendo como é que está a atividade física, como é que está a fisioterapia, como é que estão as outras coisas. Não deve, o brasileiro é muito assim, ele é muito prático, né? Então ele quer remédio e cirurgia, né? Quando no fundo tem muitas doenças que elas são mudanças de hábito e nem sempre vai ter uma cura completa. Interessante. Além da risotomia, o que tem de tratamentos, doutor? Perfeito. O que evoluiu muito, né? Evoluiu essas técnicas minimamente invasivas, que são os bloqueios. Então você tira a pessoa da dor e vai para reabilitar. Envolveu a risotomia e teve uma coisa muito séria que a gente durante muito tempo fez, era aquelas cirurgias grandes, né? Com parafuso, com placa, que ainda tem o seu papel hoje, mas cada vez a gente está tentando ser menos invasivo. Então as endoscopias foram uma grande revolução na cirurgia da coluna. Então você coloca a câmerazinha e com essa câmerazinha você consegue tirar essa hérnia causando menor dano ao tecido do lado. E como que é a recuperação, doutor? É muito rápido? Costuma ser bem mais rápido. Mas eu digo para todo paciente de coluna, toda vez que você tem um problema, você quer evitar o máximo, o médico vai evitar o máximo fazer cirurgia, te reabilitar. Se você ficar bem, ok. Porque às vezes o brasileiro é tão ansioso que fala assim, não, eu quero operar logo porque eu tô novo.
Fiz calma, não é assim não, né? Porque você tá novo, ainda dá tempo de consertar, né, doutor? Dá tempo, e muitas vezes o corpo da gente mesmo vai adaptando. Então, canso de ter pacientes que chegam no consultório, vem assim, ó, eu vim operar. Fiz calma, vamos perder peso, vamos fazer, a pessoa fica angustiada com isso, não quero mais remédio não. Aí ela vai melhorando e fala, ó, funcionou. E às vezes aquela dor, ela consegue melhorar a musculatura e ela fica sem dor. Então o ideal é fazer isso. Quando precisa de cirurgia, o médico vai avaliar. Cirurgia aberta ou endoscopia, né? Eu faço muita cirurgia aberta, né, que é a maior, a laminectomia, porque eu tenho muita população idosa. Então, às vezes, ele tem canal estreito, ele tem outras doenças que comprimem, e aí você, às vezes, precisa dessa cirurgia maior. E, às vezes, quando é a hérnia simplesmente, né, ou é possível fazer pela técnica minimamente invasiva, faz com endoscopia, você consegue tirar bem. E os exames, doutor, que a gente tem certeza que detecta? Perfeito, né? O mais importante se chama ressonância. Óbvio que, às vezes, uma tomografia dá para identificar, mas a ressonância você vê melhor. Então, fazendo a ressonância, você consegue ver onde está a hérnia, e tem um exame que chama eletroneuromiografia, que o Léo estava falando do sintoma dele, serve para isso também, porque você vai fazer o teste nesse nervo, esse nervinho, porque vai ver o funcionamento. Então eu até brinco com o paciente, porque às vezes tem um paciente que tem uma ressonância tão ruim, você fala, gente, esse paciente não deve estar bem, mas ele está funcional. Quando você vê a eletroneuromiografia, não tem muita alteração. E aí ele está bem por causa disso. E tem paciente que você não vê uma hérnia tão grande, quando faz a eletroneuromiografia tem um comprometimento importante naqueles nervos. Então, um é funcional, a eletroneuromiografia, você vê como está a circuitaria elétrica até chegar ao cérebro, tudo isso. E a ressonância é anatômico, né? Você vê a hérnia, o tamanho dela, onde está comprimido. Que interessante. Mais uma perguntinha, doutor. Temos mais uma perguntinha para o doutor. João Pedro, olá a todos. Colágeno auxilia no tratamento? Obrigado. Excelente pergunta, né? O que eu falo para todo paciente? A alimentação, a atividade física, até a complementação ou suplementação com orientação médica é essencial. Tudo que a gente consome, tudo que a gente come vai para o nosso corpo. Então, vão ter pacientes sim que vão precisar do colágeno, vão ter pacientes sim que vão fazer a reabilitação. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, faça sempre o cuidado e o tratamento multidisciplinar. A gente médico, por mais que a gente fale de muita coisa aqui no programa, tem um nutricionista, ele estuda a parte específica de nutrição. É a mesma coisa, às vezes o paciente fala, Júlio, qual vai ser a fisioterapia que eu vou fazer? Tem um profissional que só estuda isso o dia inteiro. Então ele vai fazer muito melhor do que a gente todo tipo de tratamento. Então é essencial para a gente ter esse tratamento multidisciplinar, que vai envolver tanto a dieta como a questão suplementar, que pode ser colágeno, tudo isso. Doutor, no joelho, a gente até perguntou uma vez para o ortopedista e ele disse que tem aqueles que agora coloca ácido hialurônico, tipo, no joelho. Também funciona para a coluna? Pode ser utilizado. O que vai acontecer é o seguinte, quando você faz o bloqueio, você injeta alguma coisa. Então a lógica é a mesma. O bloqueio de ombro, o bloqueio do joelho, de tudo isso. O que o médico vai utilizar, ele vai analisar em cada situação. Então, muitas vezes, para a gente na neuro, a gente usa muito corticoide e a gente usa também os analgésicos. O que a gente infiltra tem analgesia. Então, ajuda nessas duas coisas. Interessante. Muito bom, doutor. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet. Ele faz vídeos todo dia, né, doutor? Todo dia. Todo dia tem vídeo dele no YouTube, viu, minha gente? O WhatsApp é o 11 99 503 8838, tem o 11 4200 2300 e o YouTube é youtube.com/neurocirurgia-br. Tá aparecendo todos os contatos para você aí na tela. Doutor, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Léo, eu acho que a gente vai ter que fazer uma consulta com o Dr. Júlio. Eu não tenho a menor dúvida, doutor. Doutor, muito obrigado por falar que eu faço atividade física. Ótimos, vocês são atléticos, eu acompanho no Instagram, então tá tudo bem. A gente tenta, doutor. A gente tenta.